Vocês são crentes, amém? Mas hoje vocês estão recebendo o milagre de vocês, amém? Glória a Deus! Lugar de crente é na igreja, irmãos. Ficar em casa é só para ficar sendo tentado pelo capeta. Dia de culto tem que estar ali, não é? Não está passando mal, não está nada, está com 2 braços, está com as 2 pernas, vai ficar fazendo o que em casa? Deu desânimo, vou para a igreja. Fica fazendo o que em casa? Vou para lá, porque lá tem uma palavra profética. O culto de quarta, quando está fora da campanha, o título do culto de quarta, culto de domingo é culto de adoração e louvor. Culto de quarta é quarta profética. Então, na profética, irmão, você não vai sair daqui hoje sem uma palavra profética. Amém? Glória a Deus. Aleluia. O título dessa mensagem é Uma Informação do Futuro. Uma informação do futuro. Atos 16, versículo 6. Atos 16, versículo 6. Eu vou ler aqui para acompanhar junto com vocês. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. E Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia, e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Só essa parte. Sabe o que me impressiona nessa passagem bíblica? A dependência de Deus. A dependência do Espírito Santo de Deus. Imagina comigo que ele anda, irmãos, eu não estou falando de... O próprio apóstolo Paulo, ele diz, pregue a palavra a tempo e a fora de tempo. O próprio apóstolo Paulo, ele recomendou isso. E agora o Paulo, ele está diante de uma situação em que ele quer pregar a palavra, foi impedido de pregar a palavra naquela região. Imagina, eu não estou falando de um homem que andou de Uber ou pegou um carro daqui para São João para pregar a palavra. Eu estou falando de um homem que andou, irmãos, quilômetros, talvez dormiu no meio do deserto, andou mais um pouco, andou mais um dia inteiro, dormiu de novo no meio do deserto. Quando ele chega na porta daquela cidade, aquele homem, o Espírito Santo diz: não entra aí, eu não quero que você pregue o Evangelho aí. E aí ele parte dali e vai para uma outra cidade, mais longe ainda, e quando ele chega na porta da cidade, o Espírito Santo diz: não entra nessa cidade para pregar o Evangelho. E ele vai mais à frente. E aí eu fico pensando, por que o Espírito Santo não avisou para ele antes dele sair daquele lugar? Primeiramente, irmãos, é que o Espírito Santo, ele não nos quer ver estagnado. Ele não quer ser responsável pela nossa estagnação. Ele não quer ser responsável pela nossa paralisia. Porque se ele fala, não pregue em tal cidade, talvez Paulo teria ficado no mesmo lugar. Mas ele pode até ser proibido em algumas situações pelo Espírito Santo por algo, mas ele está se movendo a um destino. Uma hora você vai ver o Espírito Santo te revelando, outra hora você vai ver ele te guiando. Isso nós aprendemos a nutrir uma intimidade com ele, nós aprendemos a nutrir uma vida de comunhão com ele, porque quando nós buscamos o Senhor, nós acessamos aquele que já conhece o nosso futuro. Por isso, quando você investe meia hora de oração todos os dias e tem uma conexão com aquele que conhece o teu futuro, você tem uma parceria com ele que ele vai te guiar. Se você não mantém esse relacionamento com ele e você toma decisões precipitadas, talvez dependa da decisão, você vai demorar 1 ano para consertar. Outros, até uma vida toda, se nós reportarmos isso ao casamento. Então, em cada decisão da nossa vida, o Senhor quer que nós sejamos parceiros dele, tenhamos comunhão com ele. Ele nunca quis independência. Ele nunca quis que nós criássemos independência. Um dom espiritual não me faz independente dele. Mas ao contrário, quando ele me dá um dom, aí sim eu tenho que ter mais intimidade com ele para saber, ter destreza para usar esse dom.
Não é espiritualismo, eu não estou falando que em tudo você tem que, meu Deus, vou pedir uma confirmação de Deus, mas é você ter um relacionamento com Ele, mesmo sabendo que você um dia não vai ouvir a voz dEle, não vai sentir a presença dEle, você não vai ouvir a voz dEle na tua consciência, que Ele tem várias formas de falar contigo, Ele fala na tua consciência, Ele fala na tua consciência ao ponto de te dar uma irritação. Às vezes eu vou fechar algum negócio, vou fazer alguma coisa, eu estou muito empolgado para aquilo ali, e de repente me dá uma irritação, me dá uma angústia no meu coração, eu falo, amor, isso aí não é de Deus, não é de Deus, eu estou agoniado, isso não é de Deus, eu estou com uma agonia, eu quero sair daqui. Você está entendendo? E existem situações que você precisa perceber, isso você vai nutrindo intimidade com Ele, e aí você vai perceber. Quem está entendendo? E existem outras horas que você não vai ouvi-lo, irmão. Mas isso não significa, você está entendendo? Você tem que tomar decisão. Em tudo que você vai fazer, você tem que orar. Não fica só esperando resposta. Se você ora para uma porta de emprego e a porta de emprego abre, você pode ir na porta de emprego. Mas se essa porta de emprego ela está batendo de frente com o horário da célula, o horário de um compromisso teu com Deus, você olha e diz assim, gente, eu tenho que trabalhar. É lógico, tem gente que trabalha, às vezes escolhe entre o culto de quarta ou a edificação. Amém, normal. A gente ora para Deus mudar o horário. A pessoa tem que alimentar a sua família. Mas existem situações que você olha e fala assim, isso está me podando demais. Não só da igreja, mas também da minha família. E o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração. Mas a pessoa atropela esse sentimento e vai lá, irmão, e trabalha. Ele atropela, o Espírito Santo incomoda ele. De repente usa o líder, usa o apóstolo, usa outra pessoa. E aí a pessoa ainda atropela esse sentimento e passa por cima. Porque ele coloca a necessidade dele acima da vontade de Deus. Paulo poderia ter falado assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ficar nessa cidade. Eu não andei disso tudo, não. Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça. E aí ele entendeu. Talvez ele ali seria mais uma vez apedrejado, não ganharia ninguém para Jesus. Muitas consequências nós sofremos por não ter intimidade com Deus e não buscar. Agora, isso significa que você uma hora não vai tomar uma decisão errada ou não? Claro que vai. Porém, tem uma situação. Qual é a situação, apóstolo? Se você está com ele, ele vai te ajudar a refazer a rota. Estar com Jesus não significa que você não vai cometer mais erro nenhum, não vai tomar nenhuma decisão errada. É lógico que não. Mas quando você busca Ele constantemente, quando eu me refiro a buscar o Senhor, aquele que acessa, aquele que conhece o meu futuro, a melhor pessoa que eu posso falar, irmãos, é aquela que conhece o meu futuro. Ele arranca a minha ansiedade. Quando o apóstolo Paulo diz, não ande ansioso por coisa alguma, ele está querendo dizer... Se você está ansioso por alguma coisa, eu não estou falando com uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, está entendendo, amado? Isso pode ser um problema, uma disfunção clínica, um problema que pode ser tratado com psiquiatra, com psicólogo. Embora tudo isso eu acredito que o meu Deus cura. Quem entende isso? Eu creio que Deus cura. Mas eu estou falando de uma ansiedade normal, que às vezes fica exacerbada e a gente fica até agitado e a gente não tem transtorno de ansiedade. E aí o apóstolo Paulo diz que eu não devo andar ansioso por coisa alguma, ele está querendo dizer, antes, ofereça as suas petições com oração e ações de graça diante de Deus. Pronto, e se tranquiliza, porque Deus vai colocar no teu coração aquilo que Ele vai fazer na sua vida. Irmãos, quando nós conseguimos ver o que nós vamos fazer, isso nos traz paz. Quando nós conseguimos enxergar, por que Deus colocou o dom de profecia na Bíblia? Deus colocou o dom de profecia na Bíblia porque Ele sabe que nós temos uma necessidade de saber o que vai acontecer lá na frente. Por isso que o inimigo também engana muita gente com adivinhações e tantas coisas, vai ludibriando a crente desviado que se volta para outras seitas e outras coisas para poder fazer adivinhações. Deus, quando Ele me mostra numa profecia, Ele não me mostra algo somente para poder eu ficar sentado na minha cama. Deus quer filhos maduros. Quando Ele me mostra algo, é para me fortalecer a buscar aquilo que Ele me mostrou. Quem está entendendo? Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? E aí nós precisamos compreender. Apóstolo Paulo foi para um lado, também não deu, foi para o outro, não deu. Você vai entender que o Espírito Santo, para você não achar assim, por que ele negou, o Espírito Santo negou de Paulo entrar ali?
Porque Deus tem um tempo determinado para cada lugar. Eu sempre falo para os meus discípulos, olha, se você abrir uma célula no lugar e a célula não frutificar, insiste. Insiste por um tempo, não frutificou? Abre uma célula em outro lugar. A que frutificar mais, tu fica com ela e pega essa célula e passa para lá. Porque existem territórios prontos. E Deus conhece o futuro. E Ele sabe que nós podemos nos desgastar. Deus não quer um obreiro dele desgastado. Quem está entendendo isso? Porque Deus não trata como um mero servo. Ele nos trata como filhos. Somos filhos que servimos Ele. Não somos só servos. Somos filhos. Então Ele se importa comigo. Se eu vou me frustrar, se eu vou ficar triste, se eu vou ficar cansado. Então eu tenho que aprender a ouvir a voz dEle. Quem está ligado? Então Paulo de madrugada tem uma visão. Ele não tem um sonho. Porque a Bíblia deixa bem claro quando tem sonho e visão. Embora alguns sonhos sejam proféticos e também sejam visões. O próprio anjo avisou José 2 vezes em sonhos. O José é pai de Jesus. Criou Jesus, o pai. E aí, José, ele é avisado várias vezes em sonhos. Ele obedeceu, ele entendeu que aquilo ali. Quando você ora, você sabe o que é um sonho normal ou o que é uma visão de fato. Você sabe distinguir que é só uma projeção da sua mente. Você joga bola o dia inteiro, um torneio, começa 8 da manhã e 5 da tarde. De madrugada tu sonha que era jogador do Vasco, do Fluminense, aí você fala, Deus revelou que você é jogador. Pô, brincadeira. Tu jogou bola o dia inteiro, isso é a projeção da sua alma, você está entendendo? Pode ser. Agora, você nunca joga bola, entendendo? Então assim, você tem que saber discernir essas coisas. Então o apóstolo Paulo de madrugada ele está orando, e quando ele está orando, ele tem a visão de um homem que diz, passa a Macedônia e nos ajuda. E quando ele vai e segue essa visão, chega lá, dá frutos. Porque a igreja da Macedônia é a igreja de Filipe e de Colossos, que é os filipenses e os colossenses. Ou seja, uma grande colheita. Quase na metade do ministério de Paulo, para vocês não acharem assim, mas isso talvez seja uma injustiça. Deus não é injusto, amado. Olha para o teu irmão e diga, Deus não é injusto. Talvez você diga assim, isso parece uma injustiça de Deus. Por que Deus não permitiu Paulo pregar lá na igreja da Ásia? A Bíblia diz, em Atos capítulo 19, que quando Paulo está um pouco mais maduro, Paulo vai até a igreja em Éfeso. Obrigado, filhão. Até a igreja em Éfeso e encontra 12 homens. E esses 12 homens, Paulo disse assim, vocês conhecem o Espírito Santo? Ele disse, só conhecemos o batismo de João. Vocês não conhecem? Nunca ouvimos falar desse tal de Espírito Santo. E Paulo coloca a mão sobre esses 12 homens e todos os 12 são batizados no Espírito Santo. Apóstolo Paulo fica 2 anos na igreja da Ásia, discipulando esses 12 homens, e a Bíblia diz que quando Paulo sai, esses homens ganham a Ásia inteira para Jesus. Então existe tempo para discipulado, existe tempo para colheita. E Deus sabe distinguir. O problema é que nós temos que aprender a ouvir a voz do Senhor. Tem encontro que você vai colocar 20 pessoas, tem encontro que você vai colocar 4. O dia que você colocar menos é porque Deus quer que você consolide e discipule muito mais os discípulos que já estão contigo, porque se tu colocar 20, tu não vai discipular nenhum nem o outro e ambas a colheita vão se perder. Em vez de ficar murmurando. Ou Deus pode te dar muitos consolidadores e muitos discipuladores e crescer cada vez mais. Amém? Glória a Deus. Mas temos que ter maturidade para ouvir e conhecer a voz dele. Agora, imagina só quando Deus te revela algo no futuro. O pastor Vinícius está ajustando aí, né? Tá certo? Não, beleza. Ok. Imagina que José recebeu uma palavra. Qual foi a palavra que José recebeu? Ele não sabia o que ia ser. Ele sabia que seria maior do que os irmãos dele, do que o pai dele. Os irmãos deles, o pai dele eram praticamente camponeses. Então, se ele fosse qualquer outra coisa diferente, poderia ser maior que o pai dele que a mãe dele. Ele poderia ser maior que o pai dele que a mãe dele. Sim ou não, gente? Mas ele estava nutrindo no coração algo muito grande. Ele não imaginava que seria isso tudo. Eu acredito que ele não imaginava que seria isso tudo. Mas ele estava almejando algo grande. Quando ele chega na casa de Potifar, ele talvez foi murmurando, reclamando no seu coração. Amém, irmãos? Nós murmuramos no nosso coração às vezes. Meu Deus, por que isso está acontecendo? Não murmuramos contra Deus, mas ficamos ali balbuciando. Senhor, por que isso? Sou fiel. Por que isso está acontecendo comigo? E aí, quando ele chega na casa de Potifar, que ele entra na casa do cara que é o segundo homem mais importante do Egito, depois de Faraó, eu fico imaginando que ele pensou, se cumpriu, Deus é fiel, eu estou na casa do segundo cara mais, e eu sou responsável pela casa dele.
Muito obrigado, Senhor, por onde o Senhor me colocou. Aí vem aquela perseguição com a Patifa, né, que vocês sabem, a Patifa dá em cima dele, a mulher do Potifar, e ele vai e corre de um lado e corre de outro, corre toda aquela injustiça com ele, e o que acontece? Ele vai parar no calabouço. 17 anos depois, Faraó tem um sono, diga uma visão. Diga uma visão. Está dando para me ouvir? Aí atrás também? Faraó teve um sonho. E aí mandam chamar José. Deixa eu explicar algo para vocês aqui. Como que você se comportaria diante de um homem para interpretar o sonho de um homem que te aprisionou 17 anos? Ou 13 anos? Se o homem não guardar uma estrutura no coração dele, se o homem não guardar a promessa no coração dele, se o homem não focar em Deus, a Bíblia diz que a cela de José era a mais excelente de todas. Sabia que a excelência de José salvou a vida dele? Segundo os arqueólogos e os estudiosos, as celas de antigamente, o homem não poderia ficar preso mais de 2 anos, por causa de umidade, eram subterrâneas e geralmente morriam de tuberculose. E as pessoas não tinham coleta de fezes. Então, eles não sabiam de bactéria, não sabiam de nada disso, e morriam contaminados com as suas próprias fezes. Por José limpar a sua célula e ser um homem tão organizado, ele salvou a sua própria vida. A excelência pode salvar a sua vida, pode salvar seu emprego, pode salvar seu casamento. Você pode ser excelente, amado, até na prisão. Você pode ser excelente, amado, até no trabalho mais insignificante. Você pode estar num trabalho que você fica assim, não é isso que Deus preparou para mim. Mas se você está o melhor, aquele que está vendo todas as coisas, já está planejando um futuro melhor para você e vai revelar esse futuro. Sou patrão, fico até mais tarde. Sou funcionário, 10 para as 5, já está se arrumando para ir embora. Isso é mentalidade de funcionário, você nunca vai ser patrão. Quando uma pessoa ela é excelente, porque ela tem uma visão de futuro. Quando José chega diante de Faraó, ele entendeu que Deus colocou ele no depósito do tesouro de Faraó durante 13 anos. Porque para você realizar os seus sonhos, primeiro você tem que servir o sonho de alguém. Todo sonhador tem que aprender a servir o sonho de alguém. E Faraó era um sonhador. Ele sonhou. Sonhou ou não sonhou? E qual foi o sonho maior? De Faraó ou o sonho de José? Muito mais o sonho de Faraó. Porque foi o sonho que Faraó teve e que José só interpretou que salvou toda a terra de morrer de fome. Porque iria acontecer a fome em 7 anos, o Faraó sonhando ou não. E Deus revelou a Faraó. Você está entendendo? Então José poderia chegar lá diante dele e falar assim, coração amargo, a alma dele reverberar, ele totalmente ferido de alma, e olhar para Faraó e falar assim, ah, vai todo mundo morrer e se lascar. Mas ele interpretou segundo a vontade de Deus. Por quê? Porque ele estava em espírito. Ele não sabia quando que ele iria ser chamado. Ele nem sabia se ia ser chamado. Mas ele estava preparado para que se algum dia ele fosse chamado. Irmãos, eu não estou falando, eu estou contando a história de José para você. Amém? Mas você já sabe o que vai acontecer. Quem está 1 ano e pensa 2 anos, 3 anos, na mente dele, ele vai ficar ali a vida toda até morrer. Na mente de qualquer um. Se tratando de 10 anos, se tratando de 13 anos, você sabe o que é 13 anos, amado? 13 anos não é qualquer coisa, não. Tem criança que tem jovem adolescente que não tem 13 anos. É muito tempo, irmão. Antigamente se aposentava com 22 anos de trabalho, 13 anos. Agora você imagina, ele está 13 anos no calabouço. E ali estava se preparando todos os dias em comunhão com Deus. Porque se ele não tivesse em comunhão com Deus, na hora que o faraó chamou ele não interpretaria. Porque a carne não interpreta nada. Mas quando você anda em espírito, você está se preparando para aquilo que Deus tem preparado para você.
Você está focado sabendo que não aconteceu ainda. Já se passaram 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas vai acontecer. Eu só estou fazendo o meu papel. Me preparando. Porque Deus me deu uma visão. Deus me deu uma promessa. Deus me deu uma palavra. E vai acontecer na minha vida. Quem pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus? Olha a mentalidade de Faraó. Esse Faraó era um Faraó bom. Esse Faraó não era um Faraó ruim. Nem todo mundo que não é do povo de Deus, o judeu, é ruim. Ele entendeu que Deus estava com José. Quando José interpretou o sonho dele. Irmãos, entenda o seguinte, o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. José não adivinhou o sonho de Faraó igual Daniel fez com Nabucodonosor. Nabucodonosor disse, eu quero que você interprete o sonho, mas eu quero que primeiro você me conte o que eu sonhei. Isso não é fácil, você pode falar qualquer coisa. Faraó contou o sonho, Josué interpretou, irmão, você está entendendo? E ele diz, ó, as vacas magras, os frutos doentes, significa isso, 7 anos de muita abundância e 7 anos de muita fome. O Faraó, se tivesse uma mente pequena, primeira coisa que ele ia falar é o seguinte, meu Deus, e se os anos de fome for muito maior do que os anos de prosperidade? Meu Deus, essa visão está me terrorizando. Se a gente não der certo, se não der certo, e se o ano de fome for muito mais feroz e voraz do que os anos de prosperidade? Ele tinha uma mentalidade tão boa, que ele disse para Josué, administra isso aí, para José, administra isso aí. Eu não vejo ninguém melhor do que você para administrar. Ele teve confiança. Sabe, existem pessoas assim. Entenda, irmãos, a escassez nunca vai ser maior do que a abundância de Deus. A bondade de Deus nunca vai ser menor do que a malignidade do diabo. Deixa eu te explicar algo para você que você precisa entender aqui. O diabo não é infinitamente maligno, ele é maligno. Mas Deus é infinitamente bondoso. A bondade de Deus não tem fim. Até a malignidade do diabo tem fim. Nem a malignidade do diabo consegue ser tão intensa como a bondade de Deus. Então se compara a bênção de Deus com a escassez. Entenda que os 7 anos de prosperidade não foi para cobrir um rombo que os outros 7 anos ia deixar só não. A Bíblia deixa bem claro que os 7 anos de prosperidade foram tão grandes, mas tão grandes, que supriu toda a terra. Faraó enriqueceu cada vez mais e não faltou para ninguém no ano de escassez. Então isso significa, não houve escassez. Quem está entendendo? Se não faltou, é porque não houve, amado. Você tem que pegar uma palavra. É lógico que Deus fez dias bons e dias maus. Eu sei que Deus fez dias bons para nos amadurecer, para nos abençoar, e dias maus para nos amadurecer. Nem em tudo Deus vai colocar o dedo, porque senão Ele faz de nós crentes mimados e filhos paraplégicos, pessoas atrofiadas. Carrega o teu filho a vida toda no colo, vê se você não vai fazer mal para o seu filho. Carrega uma criança de 15 anos no colo, 12 anos, se ele já sabe andar, 8. Pelo amor de Deus, Deus não vai fazer. Existem coisas que Deus vai fazer por nós. Quando é milagre, Ele vai interceptar, Ele vai entrar, Ele vai fazer. Mas a maior alegria de Deus é que nós caminhamos nessa terra sem Ele ter que fazer milagre. Porque se eu caminho com Deus na palavra, Ele não precisa fazer milagre, significa que eu estou no caminho certo. Os milagres de Deus corrigem rotas. E se Ele não está fazendo milagre, é porque tu não está precisando, tu está no caminho certo. Teu filho casa. Você quer que ele trabalhe, ganhe o dinheiro, pague o aluguel, construa a casa dele, seja abençoado. Ou você quer, de 3 em 3 meses, ter que pagar o aluguel dele? Qual seria o teu maior prazer? Ver teu filho tendo a autossuficiência dele, não é isso? Rompendo, crescendo, construindo a casa, construindo a empresa dele, prosperando, uau. Ou você, o teu filho ali trabalhando, e você pelo menos a cada 6 meses, ele, que isso, cara? Será que eu vou falar com meu pai? Vou falar com meu pai que eu estou com um aluguel atrasado? Não. Eu já casei. E aí de repente veio na mente do pai, meu filho, está precisando de alguma coisa? Ah, é a resposta de Deus. É um milagre. É, o pai vai ajudar? É. Mas essa é a maior alegria do pai? Claro que não. Assim também é Deus.
Você está entendendo? Deus não quer que você viva dependendo de milagres. Ele quer que você tenha relacionamento com Ele. Ele é o maior de todos os milagres. A revelação de Deus, irmão. O relacionamento com Ele. E se você está caminhando com Ele, Ele vai te dar tudo o que você precisa. Amém? Glória a Deus. Quem está entendendo a palavra? Aleluia, Deus é muito bom. Não estou dizendo que você tem que ser espiritualista quando eu falo de visão. Eu vi um testemunho uma vez de um pastor. Isso foi um pastor, eu não estou lembrado qual pastor. Ele disse que foi ele e o pai dele é falecido. No enterro, ele era um pastor batista. Estou falando de denominação aqui, mas eu tive raízes batistas, né? Eu fui embaixador do rei. E o outro pastor era assembleiano. E aí, tinha essa rixa antigamente, né? Graças a Deus está caindo por terra, amém, irmãos? Tinha esse problema entre os batistas e os assembleianos. Eu estou falando porque da minha infância tinha isso. Parecia um apartheid, irmão. E aí, um dia o pastor da igreja batista, ele falou assim, filho, vamos lá no enterro, um dos pastores conhecidos do bairro morreu, vamos lá no enterro, vamos quebrar essa parede, esse muro de Berlim, vamos lá resolver isso. E aí foi lá no enterro. Ele disse que já estava, o velório começou, eram as 9, 10 horas da manhã, eu não lembro o horário que ele falou, mas eu sei que já era quase 3h30, 4 da tarde, nada de enterrar. E ele, meu Deus, eu vou ficar aqui até o ano do enterro. O pastor foi lá para poder, né, prestar essa condolência. E ele disse que ficou assim, olhando para o filho dele. O filho dele falou, pai, que horas que vai enterrar? E aí, ele incomodado já, o pastor foi e falou assim, para um responsável lá, falou para um dos irmãos, irmãos, que horas que vai enterrar? Um deu um pulo e disse, pronto, Deus falou, vamos enterrar. Irmãos, morreu, não tem que enterrar? Tem que revelar, Senhor, se é para enterrar ou não. Então existem coisas, você está entendendo? Que são ilógicas. Tem coisas que são ilógicas. Que você está querendo uma visão de algo que você tem que fazer. Então Deus não vai intervir. Você está entendendo? Quem está entendendo? Agora tem um livro que eu li um tempo atrás. Eu já li alguns livros. E tem alguns testemunhos no livro que alguns eu guardo o autor e até o nome da pessoa que contou a história. Outros não. Esse é um que eu esqueci. Ele conta, eu acho que foi até um livro do pastor Mike Murdock. Ele disse que um rapaz, o sonho dele era construir uma loja no shopping. Tem uma loja no shopping, mas ele não tinha condições disso. Uma loja no shopping é caro, tem luva, tem um monte de coisa. Aí ele disse que um amigo dele falou para ele assim, daqui a 9 meses vai começar uma construção de um shopping na área tal. Compra terreno lá, eu vou te dizer, disse a localidade certinho. E ele foi lá e comprou 2 terrenos. Terreno que você compraria por R$3.000 hoje, porque lugar muito ermo, que ninguém nunca imaginaria que ia comprar alguma coisa para o lado de lá. E aí, 9 meses depois, começou a construção do shopping. Em menos de 2 anos e meio, 3 anos, esse homem estava com 2 terrenos, que valia quase metade, R$500.000 de frente ao shopping. Ele vendeu tinha uma loja no shopping e tinha uma loja fora do shopping. Uma informação do futuro pode mudar a sua vida. Você não sabe que às vezes a prosperidade de Deus está... Deus é o Deus que dá o dom da prosperidade. Se você busca ouro e prata, você nunca vai ter, mas se tu busca o Senhor, você vai encontrar o Senhor e vai encontrar o ouro e a prata, porque Ele vai te suprir em tudo. Se você busca a cura, você nunca vai ter, mas se você buscar o Senhor, você vai ter o Senhor e vai ter a cura, porque Ele é o Senhor da cura. Buscar em primeiro lugar o Senhor, amém? O Senhor pode te dar hoje uma informação do futuro, o Senhor pode te dar uma visão, Ele pode falar contigo, Ele pode, mas o que Ele está dizendo para você, acalma o teu coração, existe tempo para todas as coisas, me busque em primeiro lugar, eu vou mudar a tua história. Amém? Deus unge um homem com sabedoria, com entendimento. Glória a Deus. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga amém. Amado, eu fico impressionado com Davi no deserto. Por que Deus dá alguma visão para alguém?
Imagina um cara rejeitado. O Salmo, se eu não me engano, é Salmo 51 ou Salmo 53, ele diz assim: em pecado me gerou minha mãe. Alguns teólogos até cogitaram, eu não me habilito a isso, mas alguns até cogitaram que a mãe de Davi era alguma prostituta que Jessé teve caso. Porque nada justifica um filho caçula ser tão rejeitado quanto ele, que geralmente o filho caçula é o mais dengado. Ele teve uma responsabilidade. Por esse versículo que ele disse, tá bem? E ninguém menciona a mãe de Davi, só o pai. Sabendo que geralmente o homem morre primeiro do que a mulher. Geralmente o homem vai primeiro. Agora imagina comigo, Davi está no meio do deserto, abandonado lá no meio do deserto. Imagina quantas orações ele não fez. Um salmista, um adorador, um potencial para adorar o Senhor, para servir. Guerreiro, corajoso. Tinha vários potenciais, mas cheio de feridas, cheio de trauma, cheio de tantas coisas. E aí Deus dá uma visão para ele. Qual a visão? Manda chamar ele, o maior profeta de Israel, unge ele rei. Por que que ungiu ele rei? 13 anos antes de acontecer, irmãos. Isso é uma unção ou uma tortura? Porque ele recebe uma promessa, vai acontecer daqui 13 anos. Na verdade é Deus dizendo para ele assim: olha, tu está recebendo uma unção aqui, eu só estou te mostrando o teu futuro. Essa aqui é um sinal, sabe? É um sinal, igual quando dá a ficha do encontro. Isso aqui é um sinal do que eu vou fazer contigo. Isso aqui vai começar a trabalhar na sua vida. A Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi a partir dali. Só 13 anos depois. Porque ele entendeu que Davi ia ter que enfrentar urso, que Davi ia ter que enfrentar leão, que Davi ia ter que enfrentar dificuldade, rejeição, um monte de coisa. Então a unção capacitou ele a isso. E a visão trouxe esperança. Irmãos, quando um homem sabe onde ele vai chegar, ele continua. Eu lembro uma vez que o pastor Vinícius colocou na sala de edificação lá em Caxias um vídeo de 1 minuto, lembra? De um cara que pulava na piscina. Ele pulou na piscina de olho fechado e quis mergulhar a piscina olímpica, cada 50 metros, debaixo d'água. Ele só foi até metade. E quando o fôlego dele já estava indo embora, desvaindo o fôlego indo embora, ele saiu. Depois, passou um tempo, acho que um dia depois, ele colocou um óculos de mergulhador e mergulhou de olho aberto. E ele, quando chegou na metade da piscina, que ele viu o azulejo do outro lado, ele nadou mais um pouco, 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 e aguentou mais um pouco e tocou no fundo da piscina do outro lado. Porque quando você vê o que você vai alcançar, te dá força para continuar, amado. É por isso que Deus deu o dom. Deus não deu o dom da profecia para eu me apoiar nele e fazer dele um misticismo, mas deu o dom da visão e da profecia para corroborar, para fortalecer a minha caminhada. Eu tenho que caminhar, porque nem sempre Deus vai te dar visão. Muitas das vezes Ele vai te direcionar, como Ele fez com Nicodemos, aquele que é nascido da água e do Espírito. Nicodemos é como um vento que sopra, mas ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Então você vai ser guiado. Uma hora Ele vai te dar visão, outra hora Ele vai te direcionar, mas em tudo nós estamos com Ele, porque tudo é para Ele. Nele, o apóstolo Paulo diz: andamos, nos sentamos, nos movemos, é para Ele que nós vivemos. Ele disse isso em Atenas, quando ele chega diante daqueles filósofos, ele diz: o Deus que eu estou anunciando, o Deus desconhecido para vocês, nele nos movemos, nele, Ele é tudo para nós. Se eu estou vivo é por causa dele. Nos movemos, ou seja, eu ando em espírito e o Espírito se move e me guia. A minha vida está debaixo da autoridade dele. Quantos têm a vida debaixo da autoridade do Espírito Santo de Deus? Aleluia. Para finalizar aqui, aleluia, a Bíblia diz que Elias sobe o Monte Horebe, ou o Monte Carmelo, e aí ele está ali contra 850 principados, irmãos. Se vocês não sabem, ali tinha 850 profetas de Baal que comiam a mesa de Jezabel. Quando fala comer a mesa de Jezabel, não está falando que comia na mesa dele. Imagina uma mesa para 800 pessoas. É uma linguagem idiomática. Eles eram sustentados pelo governo, eram profetas pagos pelo governo. Em tempo integral pelo governo, somente para poder fazer os altares, os sacrifícios, eram pagos, sustentados por ela.
Elias se levanta ali, 3 anos sem chover, 3 anos e meio sem chover. Elias se levanta em oração, cai fogo do céu, vocês sabem. Os profetas de Baal são mortos. E aí logo em seguida ele manda o seu moço subir 7 vezes no monte. E aí o que você vê? Ah, eu vejo uma pequena nuvem, do tamanho da palma da mão do homem. Mas, e aí o seu moço, nós não sabemos se é Eliseu, provavelmente era Eliseu. Porque depois disso Elias entrou para a caverna, e a Bíblia diz que Eliseu, ele voltou para as paredes de boi. A Bíblia não diz, mas provavelmente era Eliseu, esse moço. E a Bíblia diz que Elias manda ele subir, e ele viu uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Sabe o que me impressiona? Que ele diz assim, o ajudante diz assim: mas o que é isso? O que uma nuvem desse tamanho pode fazer? Eu te pergunto, o que 2 peixinhos e 5 pães podem fazer? O que um pouco de azeite na botija pode fazer? O que um pouquinho de trigo com azeite, com bolo, sustenta profeta, viúva e filho? O pouco com Deus é extraordinário, amado. Quando a Bíblia diz que eu tenho que ser fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, o pouco com Deus é extraordinário. O pouco sem Deus, irmãos, é miséria. Mas o pouco com Deus, Ele multiplica, Ele é dono de tudo. E aí, quando Eliseu desce e diz: eu só vi uma nuvem do tamanho, pode subir, pastor, por favor? Do tamanho da palma da mão de um homem. Aí, Elias diz assim: então vai lá, avisa para Acabe, avisa para ele que vai cair um temporal. Um temporal? Um temporal? Tem 3 anos e meio que não chove. Eu já ouço o barulho das águas. Elias disse: eu já ouço o barulho das águas. Meu amado, você não está entendendo. Ele está querendo dizer: o meu ouvido é absoluto, o meu ouvido é preparado para ouvir as coisas de Deus. Você não está ouvindo o barulho da chuva, mas eu já ouço o barulho das águas. E pode antecipadamente avisar para o rei: se adianta, que o pé d'água vai te alcançar no meio do caminho. Sabe o que é isso, irmão? Quando Deus te mostra algo, sabe? Se o rei vai correndo com a carruagem e o boi tropeça e machuca o rei e não chove, o rei arranca a cabeça dele e do ajudante também. Ele tinha tanta certeza que ele disse: vai lá e fala para ele correr, porque eu já ouço o barulho das águas, a chuva está caindo. Porque Deus te dá uma visão, alguém diz ao contrário assim: eu acho que não vai dar, tu fala: vai dar sim. Por quê? Porque o meu Deus falou que vai dar. Ah, eu acho que não vai ser curado não. Vai ser curado sim, porque meu Deus disse que não vai morrer naquele leito não. Ah, pai, não entra a palavra de dúvida, porque você tem um primeiro relacionamento com aquele que te deu a visão. Você não só tem a visão, porque se você tiver só a visão, não tiver relacionamento, a visão vai embora. Mas se você tiver relacionamento com aquele que te deu a visão, ninguém arranca a visão de você. Ninguém arranca a visão de você. Então não adianta você buscar visão sem ter relacionamento com Deus. Você tem que ter relacionamento e visão, relacionamento e visão, relacionamento e visão. Você anda, e o Espírito Santo diz: não entra para a direita, segue em frente. Agora entra para a direita, entra para a esquerda. É sempre assim, apóstolo? É mais ou menos assim. Ser guiado por Ele, ser dependente por Ele. Não é o tempo todo: sigo agora em nome de Jesus, uso blusa amarela ou blusa vermelha. Não significa isso. É falar: Deus, guia os meus passos. Quando você entrega o controle de Deus na sua vida, não é quando você faz uma oração: eu tenho que fechar um negócio muito importante. Pastor, liga por mim. É bom tu pedir cobertura. Ora por mim que eu estou para fechar um negócio. Ou estou para comprar uma casa. Ou estou para fazer alguma coisa. Isso é muito legal. Mas não é: Senhor, em nome de Jesus, eu estou indo agora para essa porta de emprego. Senhor, em nome de Jesus. Não é assim que você escolhe, com 2, 3, 4, 5 minutos de oração antes de você tomar uma decisão. É quando todos os dias você decide conversar com aquele que decide todas as suas decisões. É um relacionamento íntimo, é um relacionamento profundo, é um relacionamento profundo. E ele vai tomando a sua vida, vai envolvendo a tua vida. O Espírito de Deus vai queimando teu coração. Eu não sei quanto a vocês, mas essa palavra está queimando no meu coração. E o Espírito Santo vai queimando nosso coração, e ele vai dizendo: meu filho, você anda tanto comigo. Irmão, se você anda com um homem próspero, você não tem como ser pobre.
a não ser que a pessoa próspera seja muito egoísta. Imagina um cara rico, ele tem um assessor muito fiel que descansa ele, o cara é amigo. Ele vai ver aquele cara morando numa palafita, não vai fazer nada, vai ser indiferente. Se você anda com próspero e é fiel a um homem próspero, possivelmente você também vai ser próspero, sim ou não? Se você anda com Deus, irmãos, você vai ter menos do que o homem próspero pode dar para alguém? Se você anda no relacionamento com Deus, tudo que você sonha vai ser realizado. Eu não estou pregando um evangelho triunfalista aqui não, irmão. Eu prego a cruz do Calvário, eu prego a salvação, eu prego arrependimento, eu prego santidade, mas eu prego também um Deus bondoso que sabe fazer os mimos nossos, que sabe realizar os nossos sonhos. Quando confiamos nele, entregamos nosso dízimo, nossa primícia, jogamos a nossa oferta no altar, declaramos a nossa santidade, lutamos e fugimos do pecado, purificamos a nossa mente, santificamos a nossa vida. Nós sabemos muito bem quem somos. Quando o nosso Deus, nesse relacionamento com Ele, Ele nos dá uma visão, é porque Ele quer que nós alcancemos essa visão, porque Deus jamais, se eu sou um pai, eu falo para o meu filho, come a comida toda que eu vou te dar um pirulito, eu vou dar o pirulito. Quanto mais Deus, Ele está dizendo, se você continuar caminhando nessa trajetória, eu vou realizar todos os sonhos da sua vida. Se coloca de pé. Se coloca de pé. Que eu estou me sentindo pregador americano com esse negócio na cabeça. Escuta, antes de nós começarmos a louvar, está todo mundo ligado? Amém? Sábado, 4 horas da tarde, de 4 às 5 da tarde, nós teremos a live Pray for the Nation, que é a oração, orando pelas nações. Vai ter um rapaz que eu chamei, que é crente, e ele vai estar aqui interpretando. Eu vou estar pregando em português e ele vai estar interpretando em inglês. A palavra vai ter o mesmo conteúdo, amado, vai ter o mesmo conteúdo, mas Deus tem ministrado no meu coração que essas palavras vão alcançar nações. Então nós vamos impulsionar essa live para muitos países, tipo África, países de língua inglesa e também até mesmo língua hispana, porque países da Europa quase todo mundo fala inglês. E aí eu quero a força de vocês, vamos mostrar a nossa força, não somente todos vocês entrarem na live sábado de 4 às 5 da tarde, como vocês também compartilharem e mostrarem, e todos os sábados a gente está ali fiel, para aquele que pode, tira aí de 4 às 5 um tempo, para assistir a live junto com a gente, amém? Glória a Deus, aleluia. Ministério de louvor, pode apagar a luz por favor, meu filhão? Obrigado, filho. Pode apagar, pode apagar. Ah, estão filmando? Ok. Deus vai abrir teus olhos espirituais nessa noite, hein? Deus está abrindo teus olhos espirituais nessa noite. Deus está abrindo teus olhos espirituais nessa noite. Deus quer falar contigo aí. Hoje tem pessoas aqui que Deus vai colocar no teu coração visões. Deus vai colocar ideia para abrir porta de emprego. Durante o louvor agora, Deus vai pousar na sua mente ideias. Outro Deus vai dar visão em relação ao ministério. Deus está dando visões. Deus está abrindo olhos espirituais nessa noite. Deus está fazendo milagres nesse lugar. A presença do Espírito Santo está sobre essa igreja. Começa a imaginar agora, começa a ver o teu filho na igreja. Começa a imaginar agora e começa a ver sua família na igreja. Começa a ver os seus filhos na presença do Senhor. Começa a ver sua casa santificada. Começa a ver a porta de emprego. Começa a ver, eu profetizo na sua vida. Eu profetizo na sua vida a porta de emprego. Eu profetizo a bênção, a cura. Receba a cura agora. Eu profetizo a paz dentro da sua casa. Eu profetizo no nome de Jesus a cura, a libertação, a bebida saindo do meio da tua casa hoje. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus e dou uma ordem que Satanás saia da tua casa agora, no nome de Jesus. Eu profetizo nessa noite
milagres, sinais. Eu profetizo Deus te surpreendendo. Eu profetizo o processo da justiça saindo, em nome de Jesus. Eu profetizo indenizações saindo. Eu profetizo bênção. Eu profetizo cura e restauração, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo a unção profética sobre a sua vida. Eu profetizo o fogo de Deus queimando no seu coração. Eu profetizo os milagres acontecendo na sua vida. Se você quer encontrar com Jesus, se você quer ter uma vida com Jesus e deixar Jesus mudar a tua vida, vem aqui na frente e aceita Jesus como teu Salvador. Aceita Ele hoje como teu Salvador e Ele vai mudar a tua casa. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas se você andar de mão dada com Jesus, Jesus vai mudar a tua história. Se você andar de mão dada com Jesus, Jesus vai mudar a sua casa. Jesus vai mudar a tua história. Jesus vai fazer algo novo, algo que a força do teu braço jamais foi capaz de fazer. Porque o Rei dos Reis, porque o Senhor dos Senhores está aqui nessa noite. Ele quer tocar em áreas na sua vida. Pode vir aqui na frente, aceita Ele hoje. Aceita Ele como teu Salvador. Conserta a tua vida. Coloca a tua vida diante do altar do Senhor. Coloca a tua vida diante do altar do Senhor. E diga: Senhor, limpa meu coração, limpa a minha mente, restaura a minha casa, restaura a minha vida, restaura a minha família, restaura meu casamento. Traga paz, Senhor. Não aguento mais essa luta dentro da minha casa. O Senhor está entrando com providência na tua casa. O Senhor está tocando, está curando. O Senhor está libertando. O Senhor está norteando. O Senhor está trazendo de volta tudo que foi perdido. O Senhor está levantando o ministério. O Senhor está restaurando o ministério. O Senhor está limpando, está curando, está restaurando. O Senhor está tocando na mente, no coração. O Senhor está cuidando daquele que está perdido, que parece que não tem mais volta. O Senhor está cuidando e vai trazer de volta. Ele vai passar por esse próximo encontro. Deus já tem te mostrado isso. Persevere em oração. A tua célula vai multiplicar sim. Começa a orar pelas fichas. Começa a orar pela tua célula. Começa a orar pela tua macrocélula. E Deus está te dando visões. Ele está falando com você. Aleluia. Enquanto o pastor Tiago prepara outra canção, eu quero dizer para você: eu tenho uma visão para te entregar agora. Você vai embora antes do jogo do Flamengo. Amém? Pode ficar tranquilo. E tem outra: o Atlético vai ganhar. Uma pequena nuvem. O Espírito Santo está aqui nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Começa a visualizar. Ora bandarabaxeira, bandarabandarabaxoreira, labás. La bandarabaxeira, bandarabandarabaxoreira, labás. Ora bandarabaxeira. La bandarabandoreira, labás. La bandarabaxeira, bandarabaxô. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está se movendo nessa noite. Ele está se movendo agora assim da presença dEle. Ele está derramando chuva sobre a sua casa, sobre a sua família. Ele está derramando chuva e milagres sobre a tua casa, sobre a tua família. Receba a chuva dele, receba o toque. Tem pessoas aqui que estão sentindo o corpo molhado. Tem pessoas aqui que estão sentindo água caindo sobre ele. Entenda que é a bênção do Senhor caindo sobre você nessa noite. É o Senhor te lavando, é o Senhor te ungindo. Ora bandarabaxeira, bandarabás.
Espírito Santo de Deus, eu te peço a tua presença. Espírito Santo de Deus, eu peço a tua presença nessa noite. Eu peço a tua graça nessa noite. Eu peço a tua unção nessa noite. Mais, Senhor, mais. Em nome de Jesus. Mais na tua chuva, mais bênção, mais milagre, mais unção. Abre olhos, Senhor, abre ouvidos, Senhor. Oh, rabadarabada, chorei, badarabá. Toca, Senhor, cura, Senhor, unge, Senhor, encharca, Senhor. Toma a tua igreja nas tuas mãos. Derrama unção de multiplicação. Derrama unção, Senhor. Oh, rabadarabachei, rabadarabachei, alabá. O Senhor está cuidando. O Senhor está tocando. O Senhor está derramando unção. Envia anjos, Senhor. Miríades de anjos. Começa a quebrar correntes, Senhor. Começa, Senhor, a limpar essa geografia. Começa a pedir. Como chuva descerá. Eu já ouço o barulho das águas. Eu já ouço o barulho das águas. Então grite, então chame por Ele. Abre as comportas do céu, Senhor. Derrama a chuva de bênção, de milagre. Portas de milagres, sinais, maravilhas. Começa a operar, Senhor, começa a curar. Quem tem enfermidade seja curado agora. Dor na coluna, diabetes, câncer, dor no corpo, dor nos ossos, bate retirada agora. Em nome de Jesus, seja curado, seja curada, seja tocado, seja tocada. Em nome de Jesus, seja curada agora. Sai enfermidade, sai agora. Em nome de Jesus, demônio, bate retirada agora. Fora, 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 em nome de Jesus. Satanás, eu te repreendo. Solta essa vida agora. Solta agora. Eu te peço, Senhor, anjos agora. Envia anjos de fogo. E passa no meio da igreja varrendo. Aonde tiver um demônio prendendo a vida desse povo, caia por terra agora. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, caia por terra. Caia por terra agora. Em nome de Jesus. Oh, Rabandarabaxê. Eles param 4 horas. Jesus! Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus! Vai chover, Senhor, vai chover, Senhor. Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, que realiza sonhos, Espírito da comunhão, Espírito Santo de Deus, envolve a tua igreja nessa noite. Senhor, essa canção vai tocar mais uns 2 ou 3 refrões. Envolve a tua igreja com a tua unção, com visões, com cura, milagres. Limpa, restaura. Traga, Senhor, arrependimento. Espírito Santo de Deus,
No nome de Jesus, me submeto à tua vontade. Tu és Deus dessa igreja. Guia-nos, nos dê visões e direcionamento. Não nos deixe andar sem o Senhor. Não nos deixe andar sem a tua presença. Sem dependermos do Senhor, nos curvamos à autoridade do nome do Senhor Jesus e declaramos: eu tomo posse de uma voz de autoridade como Elias, Senhor, e libero uma voz de autoridade nessa noite. Toda doença, na autoridade do nome de Jesus, bata em retirada agora. Você que está enfermo agora, receba a cura agora. No nome do Senhor Jesus, seja tocado. Oh, Rabandarabaxa, seja tocado. Receba a cura, receba o milagre. Você que está enfermo, prisão da mente, espírito que tem prendido pessoas aqui, eu te dou uma ordem agora. Agora, se manifesta aonde você estiver. Agora, em nome de Jesus. E solta, solta, solta essa vida, solta, solta, em nome de Jesus, e bata em retirada, porque essa vida pertence ao Senhor Jesus, não a droga, não o vício, não a morte, espírito da morte, pensamento de suicídio, fora, fora agora, na autoridade do nome de Jesus, eu te repreendo, fora, em nome de Jesus. Se pedirmos, a voz de autoridade foi dada, Senhor. Começa a espalhar brasa viva, Senhor. Começa a brasa viva, Senhor. Brasas vivas, Senhor. Brasas vivas, Senhor. Mais da tua glória, mais da tua presença, Senhor. Mais da tua glória, mais da tua glória, Senhor, mais da tua presença, mais. Faz chover na tua igreja. Abre olhos espirituais, derrama dons espirituais. Abre olhos espirituais, visões, ciência, conhecimento, profecia. Unge teu filho hoje, Senhor, com dom de profecia. Usa teu filho, Senhor, nas células. Usa na igreja. Se Deus te deu uma profecia, entrega para o teu irmão. Se Deus te deu uma visão, entrega para o teu irmão. Não é coisa da tua cabeça, não. Se Deus te deu, entrega. Entrega para o teu irmão que Deus te deu. Jesus virá. Então clame. Faz chover, Senhor Jesus. Faz chover, Senhor Jesus. Aleluia. Muito obrigado. Só quem recebeu a cura, o milagre, a libertação, a bênção e a unidade com Cristo e com o seu Espírito, dê uma salva de palmas para Ele. Bem forte, bem forte. Bem forte. Pode acender a luz, por favor? Pode acender a luz. Escute, nós vamos fazer o seguinte. Pastor Vinícius me lembrou que sábado tem o congresso, então vai ser profético. De 4 às 5, bota os palestrantes antes ou depois. 4 horas eu quero esse púlpito liberado para eu fazer a live aqui. Os jovens vão estar aqui, para não fazer barulhada aqui, não atrapalhar a live, vão para o campo, orar e assistir a live e começar a compartilhar. Vamos iniciar de pé direito no meio dos jovens. Amém? Eu preciso dessa igreja vazia, que qualquer barulho vai captar o som e vai atrapalhar a live. Então os jovens vão para o campo, os jovens vão para ali, para a rua, e vão começar ali a orar e a entrar ali, compartilhar a live, e nós vamos bombar essa live em nome de Jesus. Eu preciso desse espaço, amém? De 4 às 5. Mas não é 4 às 5, eu preciso de 10 minutos antes das 4, já esteja ali para poder se organizar para colocar a live no ar. Amém? 5 horas em ponto, nós estamos finalizando. Fala. Isso.
o apóstolo estava orando de um rio muito grande, um rio muito agitado. Mas aquele rio trazia paz. Eu sabia que era o Senhor que estava movendo esse rio, e era um rio muito agitado, as águas se batiam. Exatamente quando ele começou a orar por cura, por libertação, e aquelas águas mexiam, e eu sentia mexer o meu corpo. Mas o Espírito Santo falou, não é só você que está vendo esse rio, tem pessoas aqui que estão vendo. Embora o meu desejo era que todos pudessem ver e sentir o meu rio fluir neste lugar. Esse rio não moveu somente na minha vida e somente na vida, porque o Espírito Santo falou que teve gente que teve essa visão desse rio. E você vai pegar, vai mandar mensagem para o apóstolo, confirmando que você teve essa visão. Eu não tive essa visão sozinha hoje. Mas o Senhor está falando para a igreja que esse rio é para todos. A água que Ele move para um filho, Ele move para o outro. As águas do Senhor que move ao nosso favor é para a igreja, é para o corpo de Cristo, amém? Então você que teve essa visão, você vai pegar e você vai mandar mensagem para o apóstolo. E para mim também, por favor, para testificar, amém? Glória a Deus. Deus é fiel. Louvado seja o nome do Senhor. Levanta a sua mão. Que o amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja com cada um de vocês hoje e eternamente. Aquele que toma posse diz: abraça teu irmão e vá com Deus. Congresso Jovem e culto 6h30 no domingo. Vamos bombar a live. Passa na cantina, come alguma coisa, porque você não pode ir com fome para casa, e abençoa a obra da igreja. Amém? Em nome de Jesus.